tarde, estamos de volta Mundial e você chegando para te fazer companhia nesta manhã de sábado com bate-papo gostoso, trazendo um comunicador aqui da Vibe Mundial para que vocês conheçam melhor e passem a ouvir cada vez mais ao programa dele. Estou recebendo aqui hoje Léo Lousada. Muito bem-vindo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo nessa manhã de sábado. Acordaram cedo para nos ouvir. Com certeza, para você que chega, faz o programa à noite, né? Verdade. Meu programa é de sexta às 18h30, olha aí. Sexta-feira às 18h30, saiu daqui quase agora. Exato. Sexta-feira às 18h30, você tem essa oportunidade de ouvir o programa? Chama Filosofia para Todos. Filosofia para Todos. Onde a gente não fala grego. Não fala grego. Não falamos grego lá. Dá para entender tudo que é falado. É para pegar aquelas coisas difíceis da filosofia, trazer para uma coisa mais fácil de entender e o mais importante, como é que a gente aplica isso na nossa vida. E às vezes a gente nem percebe. E na verdade, Léo, você está falando uma coisa, nunca ouvimos tanto sobre filosofia como hoje. Não é verdade? Muitas pessoas que seguem muitos filósofos nem sabem que são e estão se envolvendo com as palavras deles, né? Porque toca e as pessoas às vezes nem sabem que está falando de filosofia. Exato. As pessoas, quando a gente está no colégio, a gente estuda Pitágoras, Aristóteles, Platão e às vezes Heráclito, enfim, e vai estudar alguns outros filósofos mais modernos, mas parece tudo muito difícil, né? Aqueles pensamentos, eu não entendi direito o mito da caverna de Platão. A gente tem dificuldade, só que hoje em dia, como a internet ela deu uma voz para muitas pessoas falarem, ela facilitou também o acesso dos estudantes de filosofia a poder se comunicar com o público. E eles começaram a perceber que o público tem uma dificuldade de entender a filosofia a fundo. Ler um Nietzsche, ler um Hegel, ler um Locke, são coisas muito difíceis de entender. E aí você começa a ter filósofos, começaram a sacar isso. Deixa eu levar isso numa linguagem mais fácil. Uma filosofia moderna, né? Isso, e deixa eu mostrar para as pessoas como é que elas usam isso muitas vezes nas vidas delas e nem percebem. Você quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo super simples. Tem uma filósofa chamada Maria a Judia. Ela é super antiga. A gente está falando de uma mulher que veio há mais de 2000 anos atrás. Ela inventou o banho-maria, que a gente usa até hoje. E sabe essa expressão que a gente fala assim, mais ou menos? Isso veio da filosofia. É mesmo? Até então ninguém nunca tinha entendido direito esse conceito. Ela criou o conceito de mais ou menos. Então olha só, uma coisa boba que a gente usa tão corriqueiro. Uma filósofa foi e falou assim, não, uma coisa não precisa ser isso nem aquilo. Ela pode ser algo que está no meio. Ela é mais ou menos aquilo. Então olha só que... Deu certo! Sim, e a gente usa isso de maneira totalmente corriqueira. Que legal, né? Bacana, né? Como é importante saber disso. Legal. Você é filósofo? Não de formação, Tá. Não fiz filosofia, mas eu fiz uma pós-graduação em ciência da religião. E aí eu estudei as filosofias das religiões e das expressões religiosas. Então eu gosto muito de filosofia, estudo filosofia há muito tempo. Eu fiz 2 faculdades e algumas pós-graduações. Todas elas tinham filosofia de algum jeito. Porque tá em você. Tá, eu adoro, amo. Não leio, tem como. Adoro filosofia, leio o tempo todo. Então é uma coisa que eu gosto de falar. E acho que eu tenho uma facilidade de entender alguns conceitos e trazer eles de uma maneira mais fácil e mais aplicável. Para que você conheça melhor o Léo, ele é educador, profissional de publicidade e tecnologia, isso, né? E ele estuda a espiritualidade há mais de 30 anos e traz esses conhecimentos ao público através do Conhecimentos da Humanidade. Exatamente. Que é um canal, é um projeto que você toca, acho que com uma parceria, não é? Isso, junto com o Bruno. O Bruno, que está convidado a vir aqui também, né? A gente tem o canal desde 2015. E um canal hoje que está com mais de 500 mil de inscritos. Legal. Falando de espiritualidade, magia, mitologia, religião. E de uma maneira séria. Né? A gente sabe que tem muita gente que às vezes dá uma pirada na batatinha. Mas a gente tenta trazer de onde vêm as coisas, qual é a função que aquilo tem. Então a gente fala de vários assuntos, por isso que o nome é Conhecimentos da Humanidade, porque a gente fala de vários assuntos diferentes. Você traz até assuntos mirabolantes. Sim, você nem imagina que vai falar. Traz coisas, às vezes, que a gente nem... Às vezes eu e o Bruno, a gente nem acredita naquilo. Mas a gente traz porque a gente tem que informar as pessoas. Falar, ó, funciona desse jeito, a técnica que é usada é essa. Então, independe de uma crença ou não nossa, a gente vai falar sobre aquilo. Tá. Tem vídeos, por exemplo, de história. Legal. Tem uma série muito legal no canal
que eu tenho muito orgulho dessa série, que eu fiz sobre as cruzadas. Olha, que Então, legal. explicando cada uma das cruzadas, assim, de um jeito super engraçado. Porque as cruzadas são são os trapalhões da Idade Média. Não é os trapalhões. E é legal para estudantes também poderem Também. se informar através desses vídeos, porque aí acaba entendendo de uma forma diferente do que aquele professor em sala de aula explicou. Tem muitos professores que usam nossos vídeos em sala, sala de aula. A gente recebe muita mensagem de professor, ó, usei seu vídeo em sala de aula, obrigado, muito bom. Alunos que falam, ó, eu sou do quinto ano B da escola não sei aonde, assisti o vídeo de vocês lá. É um audiovisual, né, que está colaborando com a educação. Exato, então a gente tem de tudo lá, para quem gosta de conhecimentos gerais, gosta de estudar tudo, bem legal. O canal é um prato cheio. O canal é um prato cheio, tem muitos cursos que a gente vai conversar, tem viagens, fazem palestras aí também, daqui a pouco estão na Mystic Fair lá do Rio, você que é do Rio já se prepare, a gente vai falar um pouquinho disso. Mas Léo, eu quero saber um pouquinho de você. Tá bom. Como que começou a sua ligação com a espiritualidade, com esse universo? Foi de menino que você já tinha um start, você já refletia sobre as coisas? Conta pra mim um pouquinho disso. Eu, diferente da maioria das pessoas que nasceram em famílias católicas, que iam pra missa, pra igreja, eu nasci numa família espírita. Então, eu tenho lembranças de 4, 5 anos de idade, eu ia em centros kardecistas. E ia lá para acompanhar, já para tomar passe, ouvir palestra. Era criança, porque a minha família ia, e minha mãe e meu pai sempre tiveram sempre foram muito frequentes nesses lugares. Chegaram a trabalhar em alguns lugares, a ajudar. Eu lembro até de ter eu sou de Santos, né? Tem um centro gigante lá na Rodrigues Alves, em Santos, que eu lembro de pequeno, tinha uma escolinha espírita. E eu ficava lá, meus pais iam trabalhar, iam passar ali pelo atendimento, alguma coisa, e eu ficava nessa escolinha ali. Então, desde os 5 anos de idade que eu já tenho lembranças disso. Que ótimo. E eu aprendi a ler muito cedo, e eu era uma criança um pouco estranha. A minha mãe ouvia um silêncio em casa, falei, esse moleque deve estar aprontando. E eu estava deitado no chão, assim, com uma almofadinha assim na parede, lendo livro de espiritismo. Eu li enciclopédia, porque eu gostava de ler aquelas coisas. Eu era apaixonado. 5 anos? Com 5 anos. Então, assim, eu cresci lendo muito sobre mitologia. Eu lembro até hoje, tinha uma coleção de enciclopédia da Disney. E que era muito legal, porque ela era uma enciclopédia basicamente só de verbete de mitologia. E aí tinha lá a história de Jasão e os Argonautas, de Hércules. E eu adorava aquilo, eu me apaixonei por mitologia grega com 6, 7 anos de idade. Era teu gibi? Era, meu gibi era ler aquela enciclopédia. Que incrível. Porque era muito legal, porque era bem aquela coisa do Mickey, ir na pirâmide. Aí comecei a olhar o Egito, aquela coisa toda do Egito. Então assim, eu cresci nisso. Então, a minha vida inteira foi lendo esse tipo de livro. Quando eu cheguei na adolescência... Mas é curioso isso, muito. né? Porque para uma criança ter todo esse interesse, ok. Ter o interesse, ok. Mas você contando assim, dá a impressão que a tua alma sabia o que você estava buscando. Eu amava isso. Eu gostava de chegar na escola. Quando eu tinha o trabalho de escola, eu dava um jeito do meu trabalho de escola ser isso, para eu apresentar alguma coisa lá na frente sobre esse tipo de coisa. Eu sempre tive essa coisa. Quando chegou na adolescência... Um amigo meu da escola chegou para mim e falou assim, eu queria te indicar para um lugar. E aí ele me apresentou uma ordem iniciática que chama Demolei, que é uma ordem para jovens de 12 ou 13, agora não lembro exatamente, até 21 anos. E eu fiquei nessa ordem até os 21 anos, que aí depois você vira sênior, você não continua oficialmente. Mas eu fiquei até o final. Então assim, eu já passei por um ritual de iniciação, então na minha adolescência, numa ordem, é uma ordem paramaçônica, né? Então é uma ordem que a maçonaria mantém, mas ela tem uma ritualística própria, tem tudo próprio dela. E aí, nesse meio do caminho, eu mudei de Santos para São Paulo para fazer faculdade. E aí eu comecei a procurar lugares aqui em São Paulo. Aí eu entrei na Rosa Cruz, aí eu comecei a entrar em outras ordens iniciáticas, comecei a visitar muitos terreiros, muitos centros. Eu devo ter visitado, acho que na minha vida, mais de 150 terreiros diferentes, mais de 120 centros kardecistas. Sempre com a mente aberta, muito, né, Léo? Muito. E aí eu gostava muito de ir nesses lugares, não para fazer um atendimento com as entidades, por exemplo. Eu gostava para ir lá para aprender. Então eu fazia perguntas de como é que é o mundo espiritual, como é que funciona isso, como é que é aquilo, como é que... Aí comecei a estudar Kabbalah, fui iniciado em 2 tradições, né? Aí nessa época eu ia nos terreiros para conversar às vezes com o Preto Velho sobre Kabbalah. E o Preto Velho, não, tá bom, Mizzy, filho, deixa eu falar sobre isso então. E aí ele tinha falava, diálogo, tinha então. diálogo. Aí eu falei, olha só, eles sabem disso. Então assim, a minha vida sempre foi de muita curiosidade. Eu tive um professor na faculdade,
que me deu aula de semiótica. A gente vai falar de simbologia e tudo. A semiótica é a ciência que estuda a linguagem, os símbolos. O que a gente chama de ícones, né? Símbolos é um tipo de ícone. Mas é o que estuda os símbolos. E aí eu amava a aula desse cara. Amava, porque eu sempre fui apaixonado por isso. Então eu fui me especializar em semiótica por causa dessa coisa dos símbolos da linguagem. E aí, enfim, já estava nas horas iniciáticas, trabalhando com símbolo, com magia. Foi natural que eu fosse participando de ordens e tudo. Até que... ultimamente aí o canal tem sido assim, a minha grande fonte de estudo e uma forma também de eu passar um pouco disso tudo que eu estudei a vida inteira. Imagina, eu fiz semana passada 45 anos. Parabéns! Obrigado. Desde os 5 falando sobre isso. Então são pelo menos 40 anos que eu tenho lembrança de viver uma vida espiritual de várias vertentes diferentes, com vários aprendizados diferentes. Então são 40 anos que chegou uma hora eu falo assim, eu preciso pôr isso no mundo de algum jeito. E o canal foi o meu jeito de começar a passar conhecimento de forma gratuita, democrática para todo mundo, para que todo mundo possa ter acesso. É um canal no YouTube. No YouTube, exato. Tá lá liberado, tem mais de 1.500 vídeos lá. Tem muito conteúdo, dá para se divertir um bocado lá. Dá para se divertir bastante e começar a mergulhar nesse universo, né? Aí ele começou com 5 anos, gente. Você pode começar com qualquer idade. Qualquer idade. Para estudar não tem idade. Não, e ainda mais a espiritualidade, né? Que é uma coisa que a gente cuida tanto da nossa profissão, da nossa saúde, da nossa aparência, das nossas relações pessoais. Mas às vezes tem gente que tira um dia no mês para cuidar da espiritualidade. A espiritualidade ela é uma parte constituinte da vida de cada um. Todo dia, né? Todo dia ela tem que ter um pouquinho todo dia. Que nem você toma banho, que nem você tem, né, os seus cuidados com você. Tem o seu cuidado espiritual também. Aí o ser humano ele é capaz de inventar, produzir milhares de maneiras diferentes de conexão com o divino. Escolhe uma que te faz bem, vai nela. Vê o que encaixa, né? Exato, aquilo que te faz bem, que te dá vontade de estar lá. Eu comecei com o espiritismo, com o kardecismo, hoje nem frequento mais casas kardecistas e tudo. Frequentei muitas, aprendi muito lá dentro. Nem é mais a minha pegada, mas foi onde eu comecei. De repente você começa num lugar e isso vai te abrindo portas para você conhecendo outras coisas. Isso vai abrindo sua cabeça, sua capacidade de ter uma vida espiritual mais plena. A nossa espiritualidade ela é muito íntima, nossa, né? A nossa forma de manifestação, ela é individual no fundo. Então, as religiões, às vezes, elas trazem ali uma forma de você se conectar com o divino, meio massificada, que serve. Porque às vezes você não encontrou a sua forma íntima de, sei lá, você é um cristão, de conversar com Deus. Aí você vai na igreja, aprende a rezar, aprende com o padre. Aquilo é uma forma de um ensinamento, né? De você fazer uma conexão com o divino. Mas chega um momento da vida que a gente começa a sacar como é que funciona o divino dentro da gente. Como é a nossa conexão íntima com esse divino. E aí, se a gente tem 8 bilhões de seres humanos encarnados, são 8 bilhões de jeitos diferentes de acessar o divino. Com certeza. Cada um de nós tem a sua forma, né? Alguns precisam de uma vela, outros não. Isso. Só de uma palavra. Exatamente. Não é verdade? Ou uma meditação, ou um copo de água. Tem infinitas maneiras de você se conectar. E cada um tem o seu jeito de conversar com o seu divino, né? Exatamente. Parar durante o dia, em alguns momentos, é muito importante. Muito importante. E normalmente a gente acha, sabe, que a espiritualidade, ela é só aquela coisa de eu ir num templo. Ou até mesmo... Precisa ir, né, pra maioria. E não é isso, né? O fato, por exemplo, de você... Vou pegar o exemplo que eu dei agora, um cristão. Tá. Talvez os maiores ensinamentos que a gente tenha do cristianismo é amar o próximo. Ok. Essa é a base do cristianismo, certo? A base mística é a transubstanciação da carne, a ressurreição, mas a base filosófica do cristianismo é amar o próximo. Se você é cristão e todo dia você pratica esse amor ao próximo, você está praticando ativamente a tua espiritualidade. Com certeza. Porque é a filosofia base daquela religião. Então, a hora que você está fazendo esse tipo de... você é um bandista, tem o preceito da caridade. A hora que a caridade ela faz parte da sua vida, não só quando você está dentro do terreiro, você está praticando a tua espiritualidade. Então, não é só acender uma vela é legal, meditar é bacana, ir no templo é legal, ir na gira, no terreiro, na oração. Ótimo. Tudo isso é ótimo. Mas a espiritualidade, ela é, como eu disse, algo íntimo. É algo que se manifesta e se expressa diariamente o tempo todo. Com certeza. Acho que a gente precisa começar a separar o que é espiritualidade do que é religião. Né? Eu tenho a minha religião, mas eu desenvolvo a minha espiritualidade
no meu dia a dia, na forma como eu me porto, como eu me apresento às pessoas e como eu recebo as pessoas no meu dia a dia, não é isso? Exatamente. A religião, ela é dogmática, né? Ou seja, ela tem ela tem regras e Sim. leis que devem ser seguidas. O dogma, ele tem um ponto positivo e negativo. O positivo é que, como eu crio leis e regras, todo mundo seguindo aquilo ali, tá dentro de uma religiosidade. Tá. Ok, isso serve, a massa gosta muitas vezes disso, mas quando a gente começa a espiritualizar mais, buscar o nosso íntimo, esse dogma vira um ponto ruim, porque ele te prende. Aí ele fala assim, não, o único jeito de você se conectar com Deus é ir lá no templo X, orando desse jeito. Não, né? Se você é um ser divino, está expresso dentro de uma espiritualidade, de uma divindade, a partir do momento que você está pensando em Deus, conversando dentro da sua cabeça, ou verbalizando alguma coisa boa, Deus me ajude com isso, me dê força, você está se conectando com a sua espiritualidade, você não está num templo e nem rezando do jeito que te ensinaram. Porque Deus está em todo lugar. Exato, você não está dogmatizado. Então, é isso, achar a sua parte íntima. Ah, mas Léo, eu gosto de ir na missa todo domingo, ótimo, maravilha. Vá. Mas a pergunta é, você pratica aquilo que a tua religião ensina? Eu acho que essa é a grande chave da espiritualidade. É se no teu dia a dia, tudo aquilo que a espiritualidade te ensina virou dentro de você uma forma de expressão prática. E isso é extremamente importante para que a gente se desenvolva como ser humano. Exatamente, porque a prática não só leva à perfeição, como a gente diz, mas ela é a expressão da verdade divina através de você. A hora que você pratica aquela verdade divina, você torna aquela verdade divina material. Você torna ela uma verdade manifesta. Então você passa a ser um canal dessa verdade. Agora, se você não pratica, Exatamente. ela para em você. E você precisa daquilo para a tua sobrevivência diária. Sim, Não é? sim. Eu acho que isso também... Por isso que a gente se afasta de algumas pessoas, atrai novas pessoas. Acho que dá para entender isso. Quando você fala em todo esse trabalho, que até aqui na rádio você manda para as pessoas muitas informações interessantes, você percebe que as pessoas elas estão em busca de ser uma pessoa melhor. Elas não querem só se autoconhecer, elas querem se desenvolver e um assunto vai levando a outro, como a gente falou ainda agora a respeito da filosofia. Sim, você falou, né, de quantos filósofos têm aparecido, né? A gente raramente ouvia em redes sociais alguém falando sobre algum filósofo. Hoje em dia a gente tem, sei lá, o Cortella, o Karnal, o Pondé, que são filósofos que hoje estão, né, na mídia, o Clóvis, enfim. Isso tudo é fruto de uma busca que as pessoas, no mundo que a gente vive hoje, têm se tornado mais constante. Não é que o mundo de hoje ele é pior do que o mundo de antigamente. Ele é diferente. Em geral, em termos de melhorias, o mundo de hoje, quando a gente pega fatos e compara, o mundo de hoje é melhor. Mas, moralmente, o ser humano está sempre buscando aprimoramento. Sim. Ele olha para o mundo, ele vê alguma coisa errada, ele fala, eu não queria que o mundo fosse assim. Ou eu tenho medo que isso chegue em mim. Essa violência, a falta de saúde. Então, de alguma forma, a gente sempre buscou, isso é do ser humano, ao longo da história, buscou uma melhora moral. Tá. A gente tem a nossa ética, que são aquelas coisas que você faz porque você sabe que são boas, independente de uma regra. Mas a moral, elas são coisas que, normalmente, elas dependem do tempo que você está vivendo. Morais que hoje são... Por exemplo, hoje é imoral casar com uma menina de 15, 13 anos. Sim. Mas na Idade Média não era. Exatamente. Era normal, era ok. Então, assim, a moral muda muito. E como ela muda, a gente está sempre buscando entender o que a moral está dizendo pra gente. Então, existe essa busca por um aprimoramento moral de todo o ser humano. A gente precisa se adequar ao espaço onde a gente está vivendo da melhor maneira possível. A filosofia está trazendo certas respostas. A magia, a espiritualidade... Que nunca se falou tanto, né? Exato. Como hoje. Então, assim, a gente teve ali uma explosão de espiritualidade nos anos 1960 e que transbordou um pouco para os 1970. Aí a gente começou a ter uma queda nos anos 80, 90 e 2000. E aí agora a gente voltou de novo a ter uma explosão porque as pessoas estão buscando. A gente vive uma vida com pouco tempo, muito rápida, com poucas coisas que duram de verdade, né? Um dos filósofos modernos, o Bauman, fala dessa modernidade líquida, porque
porque as coisas hoje são líquidas, elas se desfazem muito rápido. Você compra uma coisa, aquilo te dá um prazer, passa 10 minutos, não tem mais prazer naquilo. Uau. Então, a gente está buscando, de alguma forma, preencher algo dentro da gente que o mundo de hoje diz, se você comprar, preenche. Aí você compra, preenche, dura 10 minutos e fica um vazio. Entendi. Por quê? Porque esse vazio é um vazio moral. A gente está buscando aquilo que basta para nós, independente de eu poder comprar ou não. Eu estou buscando uma felicidade que seja duradoura. Eu estou buscando uma espiritualidade que me traga paz e que essa paz seja duradoura, que não dure 10 minutos. Eu estou precisando meditar para que eu consiga acalmar a minha mente porque eu sou ansioso, porque eu tenho síndrome do pânico, porque eu tenho depressão, doenças da modernidade, né? A nossa mente está acelerada, então a gente precisa muitas vezes dessas coisas para dar uma desacelerada na nossa mente. E aí, a gente está buscando isso desesperadamente. Sim. Então, magia, religião, filosofia, são os campos humanos onde nós sempre buscamos socorro. E a gente encontra. Encontra, é um hospital da alma que a gente encontra. E hoje, como a gente vive uma vida muito corrida, com muito disso, cada vez mais as pessoas estão buscando isso. Estão buscando esse tipo de informação, buscando esse tipo de coisa, porque de alguma forma isso faz com que essas pessoas se sintam mais completas. Elas percebem naquilo que elas estudam, na espiritualidade delas, um sentimento de maior calma, de maior completude, de algo que... E eu não estou nem te dizendo assim, ah, não, agora eu sou feliz, estou feliz com tudo. Não. Eu começo a entender que o mundo, ele não é bem e mal. Ele é. E é o meu filtro, é o meu olhar do mundo que causa os sentimentos que acontecem dentro de mim. Então, se eu estou bem comigo, eu estou bem com o mundo. Porque mesmo se eu olho alguma coisa ruim no mundo, aquilo, por empatia, me machuca, mas não me derruba. Que é o mais importante. E quando eu estou muito feliz também, aquilo não me coloca numa euforia descontrolada. Não, aquilo me percebe que eu consegui, eu tive uma vitória. E que a vida é feita de conquistas e também de derrotas. E que tá tudo bem. E a gente, até um tempo atrás, a gente notava essa euforia exacerbada em muita gente. Sim. Em muitas situações. Você falando, parece que agora tá mais controlado mesmo. Eu acho que... Existem pessoas e pessoas. Sim, mas quando você vai muito pra euforia, o tombo é muito grande pra depressão. É um pêndulo. Quando a gente vai muito para um lado, a hora que tiram aquele lado da gente, a gente vai muito para o outro. Derruba. Então, assim, imagina assim, você conseguiu algo que você queria muito na sua vida. Você queria comprar casa própria. Comprou. Aí vem aquela euforia, aquela alegria, aquilo tudo. De repente, acontece algum problema, você não consegue mais pagar a prestação da casa e te tiram a casa. Você vai para uma depressão tão profunda porque você colocou o seu propósito de vida naquilo. E a hora que tiraram o propósito, acabou a sua vida. Porque acabou o meu propósito. Exato. Eu sempre falo para todo mundo, não tenha um propósito de vida. A sua vida tem que ter vários propósitos. Ah, qual é o sentido da vida, Léo? O sentido da vida é dar propósitos para sua vida. Ninguém vai te dar um propósito. É mais de um. É mais de um. Porque a hora que você conquista um sonho, ótimo, eu tenho mais um monte de sonhos. E se alguém tirar um sonho meu, eu ainda tenho um monte de outros sonhos para me dar base. Porque não é só uma coisa que determina quem eu sou na minha vida. Eu sou muito mais complexo do que isso. Eu tenho um monte de desejos, de sonhos. A hora que eu entendo isso, e eu não coloco todas as fichas da minha felicidade numa coisa só, eu sou uma pessoa mais feliz, porque a minha felicidade está dividida em um monte de coisas. E não só em bens materiais. Exato. Pode estar Nós na minha família, pode estar na minha espiritualidade, pode estar meus relacionamentos amorosos. Eu posso colocar minhas fichas da felicidade em um monte de coisas diferentes. É se questionar até por que você levanta da cama todo dia. Exato, porque se eu coloco, por exemplo, lá pelo canal, muitas pessoas procuram atendimento comigo e com o Bruno, né? O Bruno é psicólogo, ele tem lá a clínica dele e eu atendo às vezes com a área de tarô, magia, essas coisas. Normalmente, eu pego muitas pessoas que falam assim, eu não consigo sair da cama de manhã. Aí eu falei... Aí eu começo a conversar. Você percebe que, em geral, não é uma regra, mas em geral, essas pessoas elas têm um problema na vida delas que elas elegeram como um propósito. Então, por exemplo, muitas pessoas estão desempregadas, que colocaram como propósito da vida delas conseguir um emprego. E aí não estão conseguindo, por algum motivo econômico, de currículo, que seja. Aquilo vira o único propósito da vida da pessoa.
E se ela não consegue um emprego, nada mais na vida dela importa. E ela não consegue sair da cama de manhã. Não tem sentido a vida. E ela não percebe que ela tem família, ela tem um namorado, uma namorada, ela tem amigos, ela tem um esporte, ela tem várias coisas que também podem ser o propósito da vida. Não é porque um deles, uma perna ali não tá muito boa, que a outra não tá boa para andar. Então isso é uma coisa que eu trabalho muito com as pessoas. Vamos eleger mais propósitos na sua vida. Vamos olhar mais coisas em volta de você, porque isso vai te dar força de sair da cama. É muito legal isso, né? Quem te acompanha, o que te dá prazer, né? O que você gosta de fazer. Exato. Muito bom. Quando as pessoas me perguntam assim, Léo, eu quero estudar autoconhecimento. Por onde eu começo? Eu falo, a primeira coisa que você tem que começar é prestar atenção nos seus 5 sentidos. O que você gosta de ouvir, o que você gosta de cheirar, o que você gosta de comer, o que você gosta de ver e o que você gosta de sentir na sua pele. Porque são os 5 sentidos que percebem o mundo, que trazem para dentro de nós nossa percepção de mundo e que dizem o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Entendi. Então é aí que a gente começa a perceber o que é que eu gosto do mundo. Então, por exemplo, poxa, eu sempre gostei de tomar café da manhã com a minha família. Pô, isso é um motivo de me tirar da cama. Vou lá, falo, família, vamos comer aquele ovo mexido que eu gosto. Gente, a gente está num corpo físico, feito de sentidos. É isso. Prestar atenção no que os nossos sentidos querem é muito importante para determinar quem nós somos e quais são nossos propósitos. Então, às vezes são coisas simples. Muito simples do nosso dia a dia. Exato. Às vezes um autocuidado, um banho mais demorado, sabe? Aqui eu pegar um creme e falar, pô, tô meio desidratado aqui. Pô, sabe, são pequenas Parece coisas, bobagem, mas não é. quando você faz, te dá uma diferença. Aquele banho gostoso, né? Dá. E assim, é um processo de autoconsciência. Vamos falar disso no próximo bloco. Tô aqui conversando hoje com o Léo Lousada. Qual é o Instagram, Léo? O meu é o Léo P. Lousada. Léo P. Lousada é o Instagram. Ou do canal, que é oficial CDH. Oficial CDH. É facinho. E lá no YouTube é Conhecimentos da Humanidade. Isso aí. Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Tô conversando hoje com o Léo Lousada do programa... Do Filosofia para Todos. Toda sexta-feira, às 18h30, aqui na Vibe Mundial. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. E estamos de volta hoje no Mundial e você. Estou conversando com ele, Léo Lousada, do programa? Do Filosofia para Todos. Quando? Toda sexta-feira, às 18h30. Ah, se você ainda não ouviu, você tem que assistir, tem que ouvir esse programa. Toda sexta-feira o Léo tá aqui trazendo muita informação, um tema diferente a cada programa. Exatamente. E todo esse trabalho que a gente tá aqui conversando já, né? Ontem eu falei sobre velhice. Olá. E filosofia, olha que legal. Em filosofia? Isso. Vale a pena conferir. Vai lá, procura no YouTube, procura aí na internet aonde que está esse programa. Muito bom. Seus programas ficam registrados? Ficam todos gravados, bonitinhos. Muito bom. Léo, vamos lá. Antes da gente continuar com o bate-papo a respeito de conhecimentos da humanidade, né? Eu quero saber o seguinte. Viagens. Vocês têm feito muitas viagens para o exterior. Vocês, no grupo, vocês escolhem pontos-chave do planeta onde tem muita coisa de filosofia e história para nos acompanhar? A gente fez viagem já para a Índia, para o Egito, agora está com roteiros para o ano que vem para voltar para o Egito, para ir para o Peru, voltar para a Índia e também uma para Salem para passar o Dia das Bruxas lá, que a gente vai levar com a gente o Claudinei Prieto. Opa! Olha que legal essa viagem, hein? Então, quando que é essa viagem? Essa vai ser 29 de outubro do ano que vem, de 2024. Gente, já dá para se programar. Já tá aberta, já dá para entrar, as vagas já estão sendo vendidas. Qual que é a ideia dessas viagens? A gente leva as pessoas para esses lugares para dar uma aula de história. A gente tem guias locais, né, que ajudam a gente também. Mas a ideia é dar aula de história nesses lugares e fazer um trabalho de autoconhecimento. Então, vou dar um exemplo. No Egito, a gente usa a mitologia de Osíris, Ísis e Horus, que é uma grande trindade que tem no Egito, para contar, através da mitologia deles, uma jornada do herói. E a gente usa o tarô para ir marcando cada passo da jornada do herói. Então, quando as pessoas encontram com a gente no aeroporto aqui de Guarulhos, pra gente ir, todo mundo recebe o louco.
o louco no A tarô. carta do louco. O louco no tarô é a carta que simboliza o início de uma jornada, aquele que está disposto a se enveredar por aventuras incríveis. E aí a gente vai trabalhando, cada lugar que a gente viaja no Egito, a gente para um pouco, entrega uma carta, conta a história da carta, conta qual é o momento que a gente está vivendo ali. Então isso também é uma forma da gente marcar. Aí a gente faz algumas meditações, alguns ritos em alguns lugares, para que a viagem não seja só uma viagem de, legal, vi a pirâmide. Não, vamos falar sobre a pirâmide, vamos contar a história dela e vamos viver isso aqui de uma forma que a gente marque a história. E prestar atenção nos nossos 5 sentidos que você falou aqui atrás, né? Exatamente. No bloco anterior. Exatamente. Não é? E aí, são lugares de cores, sabores, cheiros, línguas diferentes, são culturas bem diferentes da nossa. Então, cada viagem que a gente faz com um grupo diferente, é uma viagem diferente, porque cada grupo acaba se moldando, né? E aí a gente vai se moldando também a viagem daquele grupo. Então, assim, a gente tem feito viagens incríveis. O pessoal, por exemplo, o pessoal que foi pro Egito agora com a gente em março, já é a maioria do pessoal que já tá indo, vai pra Índia ano que vem com a gente. Vira um grupo, né? Um grupo. Uma galera. E aí é pra todo mundo, qualquer idade. A gente já teve criança de 7 anos que curtiu a viagem pro Egito, assim, alucinadamente. Pessoas de 70 anos que subiram o Monte Sinai com a gente. Então, assim, é para todas as idades, para qualquer pessoa que queira ir para uma viagem segura, bem organizada, ficar em bons lugares, tá sempre com segurança. Então, às vezes para a Índia, para o Egito, as pessoas têm um pouco de medo de ir. Pode vir tranquilo que a gente tem um ônibus só pra gente, segurança, tudo bonitinho. Nada como estar em grupo, né? Exatamente. E a viagem em grupo é tão enriquecedora, na verdade. Muito. E quem quiser conhecer, quem quiser saber... Pode entrar lá no cdh.tv.br, que é o nosso site. Lá vai ter umas fotos do Egito, aí no final lá tem um cliquezinho que você clica, vão abrir nossas viagens. É lá que estão as viagens. Ou manda um e-mail, ou manda lá uma mensagem no Instagram, no oficial CDH. Qualquer ou manda no contato@cdh.tv.br. Obtenham informações, gente. Alguma dessas viagens vai tocar no nosso coração. Com certeza. Não é? Pra quem nunca foi pro Egito, gente, olha, é incrível. Não só porque todo mundo fala do Egito. O Egito é muito legal, tem as pirâmides, tem a esfinge, tem os templos, tem o Vale dos Reis. Gente, o Egito é um lugar inacreditável. É mágico. É muito mágico. Uma energia muito especial, um povo muito acolhedor. E assim, os lugares são impressionantes. Tem uma tumba no Vale dos Reis, que é do faraó Ramsés III. Gente, a tumba tá pintada ainda do jeito que ela era há 3.000 anos atrás. E ela tá boa? Tá perfeita. Olha! E dá pra entrar, conhecer a tumba inteira. São 100 metros que você vai andar pra dentro da terra e cada pedacinho da tumba tá pintado, tá com hieróglifo, tá com tudo. É lindo. E aí você vai ver um sarcófago que deve ter umas 30 toneladas de pedra maciça lá dentro. É incrível. Então, assim, esse é um tipo de experiência. A tumba do Tutankhamon, aquela que foi a mais famosa, porque foi achada, a única que foi achada com tudo dentro, a múmia do Tutankhamon agora tá lá dentro de novo. Então, a hora que você entra na tumba, você vai ver o Tutankhamon lá. Você vai ver ele lá, ele tá num esquife de vidro que você consegue ver a múmia dele. É muito legal. O museu é inacreditável. Tudo no Egito é muito bonito. O Egito é um local para ir pelo menos uma vez na vida, gente. Pelo menos. A Índia não era um lugar que eu pensava isso, até eu ir. Aí eu fui e falei, a Índia, gente, é outro planeta. Você está em outro lugar, né? Nem parece que você está num planeta, parece que você está em outro planeta. E a Índia é muito... acho que o grande diferencial da Índia é que ela é muito diversa. Então você tá... A gente fez... A viagem que a gente foi conhecer um templo Sikh, que é uma religião muito forte lá na Índia. Saiu de lá, a gente foi conhecer um templo de uma outra religião que chama Bahá'í. Aí depois a gente foi para um templo hindu, de Shiva. E assim, gente, isso às vezes é no mesmo bairro, tá? Nossa, tudo um perto do outro. E às vezes um é muito diferente do outro. Então isso é muito... Aí você pega lá a galera, os Hare Krishna... Aí você pega o pessoal, budismo. O budismo começou na Índia. Então você tem lá os lugares onde o Buda iluminou, onde o Buda fez o primeiro discurso. Então a Índia é muito diversa e tem uma história riquíssima, uma história que nós ocidentais muitas vezes não conhecemos. Pessoas como Ashoka, como
Akbar, que foram grandes imperadores indianos que a gente nunca ouviu falar. E a hora que eu cheguei lá e conheci a história desses caras, eu falei, mas como que eu nunca ouvi falar desse cara? Aí você mergulhou pra estudar. Total. Aí você vai e você vive a história lá. Aí mergulhou. Então, informem-se a respeito das viagens. Olha quanta dica que a gente já deu aqui. É o cdh.tv.br. Aí, nesse site também, você encontra os cursos, as viagens. Exato. Tem link pro YouTube. Tá tudo ali. Tudo lá. Agora, vamos lá. Falamos de viagens. Mystic Fair, você vai estar? Rio de Sim, Janeiro? Rio de Janeiro, estaremos lá. A gente chega no dia 18 de agosto. A gente vai dar um curso lá no Rio de Janeiro, no dia 18. Tá. Vai ser um curso sobre jornada do herói, a parte prática e meditativa, com uma abordagem de prática mágica também. Dá para participar ainda? Dá para participar ainda. Ó, esse endereço que você deu, cdh.tv.br, se a pessoa colocar uma barra e escrever Egito, colocar uma barra, escrever Índia, colocar uma barra, escrever Salem, a pessoa vai chegar também... Vai direto. E esse, a gente está colocando eles como roda do ano ou como vivências. A pessoa também... Mas ela vai achar tudo no site. Esse curso do Rio dá para participar. E aí no sábado e domingo, a gente vai estar na Mystic Fair. Ela é do meio-dia às 10 da noite, sábado e domingo. Eu vou palestrar lá no sábado, às 14 horas, como fazer magia, é o tema da minha palestra. Como fazer magia. Olha, e o Bruno vai palestrar no domingo, às 5 da tarde. O Bruno é um psicólogo junguiano. Então ele vai falar de sincronicidade quando tempo e espaço se encontram. Olha que legal. Eu acompanhei a palestra de vocês lá em BH. Que legal. Acompanhei, boa. Em BH eu estava, no Rio eu não sei se eu estarei. Vamos ver, quem sabe até lá. Então, tá aqui o convite, 19 e 20. Dia 19 18 e 20. Você tem o curso. 18 curso. 19 e 20 tem a Mystic Fair no Rio e tem palestra aí. E a gente vai estar com o stand do CDH lá. Tá. Então, quem quiser ir lá conhecer a gente, quiser dar um abraço na gente, falar com a gente. Vocês têm uma loja, A gente vai ter isso, vai ter um stand grande lá pra tirar foto. A gente vai estar tirando tarô pra galera que for lá. Léo, então... quero te conhecer, quero tirar foto. Vai lá. Quem é o Léo? Tá aqui o Léo. É muito bom. Além de tudo isso... Você tem os cursos. Isso. Todos os seus cursos são online? A gente tem alguns cursos presenciais que a gente faz de vez em quando, mas a gente tem 14 cursos online. 14 cursos online. Eu te confesso que na hora que eu entrei no site, você falou aí de quando chega no aeroporto, já te dá a carta do louco. Isso já é uma simbologia, né? Total. Porque eu visitando o teu site, eu te confesso, porque o meu olho brilhou na simbologia e na alquimia. Que legal. Então são dois temas que a gente já vai notando o que toca, né, no coração da gente. O tarô, ele é extremamente simbólico, né? Muito. Quando a gente fala de símbolos, nós estamos tomados de símbolos no nosso dia a dia o tempo todo. Esse é um curso que ele tem lá, viu? Acho que é um curso chave, né? Que vocês têm. A gente sempre indica o de simbologia para o pessoal que tá chegando. Porque a hora que você entende o que é um símbolo, vai te abrir a mente para qualquer coisa de espiritualidade. Você vai conseguir estudar tarô, astrologia. Porque a astrologia, olha só, a gente fala 12 signos. Sim. Signo é um termo da semiótica, que é essa ciência que estuda os símbolos, os signos, os ícones. Então, assim, gente, tudo é símbolo. A astrologia é símbolo. A alquimia é extremamente simbólica. O alfabeto é símbolo. O alfabeto é um símbolo. A gente escolheu esses desenhos malucos para formar palavras. Entendi. A linguagem é feita de símbolos. Então, assim, a nossa vida é rodeada de símbolos o tempo todo. Se ela é rodeada de símbolos o tempo todo, entender os símbolos é muito importante. Não só para a nossa comunicação, mas também para a gente começar a entender o que o mundo tá falando pra gente. Então a gente sempre fala, começa no curso de simbologia, vai abrir a sua cabeça. Eu vou dar um spoiler do curso aqui. Todo mundo conhece o símbolo do coração. Sim. É um símbolo famoso, né? A gente usa, tem emoji que a gente manda. É símbolo, não é o órgão. Isso, é um símbolo porque não é igual ao órgão. E não é igual ao órgão. Mas de onde veio esse símbolo? De onde veio esse símbolo? De onde veio esse? Olha só. Existe uma espécie de uma vagem que cresce no norte da África, que tem esse formato que a gente está acostumado, e que ela é uma vagem que era usada como método contraceptivo. Ah, brincou. Então, se a pessoa não queria engravidar, ela comia essa vagem para não engravidar. Só que usaram tanto essa vagem que ela está quase extinta, e ela virou um símbolo do amor. Então, se eu quero fazer amor com você, eu te dou essa vagem para você não engravidar, e isso é um símbolo do meu amor por você. Nossa, que incrível! Olha da onde... E aí a gente usa hoje o símbolo para falar eu te amo, mas na verdade era uma vagem. Olha que bacana.
Só que quando a gente... É símbolo! É uma curiosidade, é bacana, mas a gente saber de onde vem isso, quando a gente vai usar isso numa magia, por exemplo, você sabe agora exatamente de onde aquele símbolo surgiu. Por isso que conhecer os símbolos é importante para você estudar o restante. Exato. Conhecer as palavras, conhecer os símbolos. Por que eu uso um pentagrama na magia? Porque o pentagrama, ele é um símbolo do ser. Né? Se você pensar em você de braços abertos, pernas abertas, você fica igual uma estrela. Sim. Então, para eu não ficar parado na minha magia lá o dia inteiro, eu ponho um pentagrama, que é uma representação minha naquela magia. Que é um símbolo que vai potencializar a magia. Exatamente. E vai me representar dentro da magia. Que legal! Tá vendo como é importante a gente conhecer símbolos? Porque tudo é. Aí você abre pro tarô, que é uma linguagem super simbólica. A gente, quando fala dos 22 arcanos do tarô, que é o início do tarô, né? Os arcanos menores vieram muito tempo depois, mas era só os arcanos maiores. Cada arcano maior, ele tem uma capacidade simbólica quase inesgotável. Se for buscar todo o histórico, Exato. é gigante. Uma das regras do símbolo é ele é inesgotável. Porque cada ser humano vai ter uma leitura sobre ele diferente. Então ele se torna algo inesgotável. Ele pode ter uma linha mestra que fala sobre ele, como o louco do tarô. Sim. Mas cada ser humano, numa jogada, numa tirada, vai trazer uma interpretação diferente. Eu conheço símbolos, então tem alguns que já me representam, e eu conhecendo símbolos, eu me conecto melhor com eles. Isso, ó. Tem um pulo do gato nessa aula de símbolos, que é o seguinte. Existem o que a gente chama de símbolos naturais e símbolos pessoais. Um símbolo natural é, por exemplo, esse que eu dei do símbolo do amor. No planeta inteiro, se eu mostrar esse símbolo, a pessoa vai entender que eu estou falando de amor. Mas o amor é algo diferente para cada um de nós. Isso é o meu símbolo pessoal. Eu tenho um símbolo que é universal. Por exemplo, a cruz do cristianismo é um símbolo universal, representa o cristianismo. Mas o que o cristianismo representa para mim? Se eu sou cristão, representa amor. Se eu sou bruxa, representa alguém que me persegue. Então a gente tem um símbolo que é universal, que é o que a gente chama de símbolo natural, e é muito importante entender, mas é mais importante ainda entender o que é um símbolo pessoal, que é como aquele símbolo te afeta. E a forma como ele me afeta, aí eu vou para alquimia. Isso. A forma como ele me afeta, quando eu vou fazer algum processo alquímico, ele interfere. Exatamente. Porque é a minha conexão com a alquimia ali na hora. Exatamente. Então, por exemplo, no nosso curso de alquimia, a gente fala muito da parte simbólica da alquimia. Quando a gente fala assim de transformar o chumbo em ouro, aquilo não era só um processo físico que os alquimistas buscavam. Aquilo também era um processo metafórico, simbólico. Porque o alquimista tinha que transformar o chumbo do ego no ouro da essência. O ego é pesado, é denso. A essência era luminosa, solar. Então, buscar transformar chumbo em ouro, o alquimista ele entendia que através do processo de transmutar mentais no plano físico, ele transmutava a alma dele também. Então, entendendo essa simbologia, ele conseguia transmutar aspectos dele. Então, por exemplo, o chumbo é o ego. A prata, as nossas emoções, as nossas intuições, ligado com a lua, né? O metal da lua. Então, transformar a prata em ouro era transformar todas as minhas intuições em coisas mais essenciais. Transformar o cobre, o metal de Vênus, toda a nossa parte de expressão amorosa. Então, transmutar nossas expressões amorosas do cobre no ouro, para que elas sejam mais essenciais, mais desapegadas. Então, a alquimia trabalha muito a questão emocional e a questão espiritual através dos símbolos. Quando eu entendo os símbolos, eu desvendo a alquimia. Ó, que interessante. Você como tarólogo, astrólogo, terapeuta, quando você está atendendo, você traz esses elementos para entender quem está na tua frente também? Trago porque é muito importante quando você está fazendo um trabalho terapêutico, de magia com alguém, algum tipo de atendimento, você entender qual é o arcabouço simbólico da pessoa. Ou seja, quais são os símbolos que ela acredita. Então, se eu vou trabalhar com um cristão, eu preciso trabalhar com os símbolos cristãos. Porque são os símbolos que ela entende. Se eu vou trabalhar com uma bruxa, eu vou trabalhar com símbolos da bruxaria. Se eu vou trabalhar com um ateu, eu vou trabalhar com símbolos da filosofia. Se eu vou trabalhar com um alquimista, eu vou trabalhar... Porque é o que ele vive. Eu não posso trabalhar, por exemplo, com um brasileiro com o símbolo do taoísmo chinês.
Uma Não pessoa vai que entender. nunca teve contato com isso, ele não vai entender nada. Uhum. Vou falar, olha, isso aqui, ó, esse bastão aqui do I Ching, eu joguei aqui um oráculo, essa moeda, diz isso. O cara vai olhar e falar, tá bom, acho que eu entendi. Agora, se eu chego pra ele, que é um brasileiro, cristão, ou sei lá, um bandista, eu Sim. trabalho, vamos trabalhar com essa energia desse orixá aqui, ele vai falar, esse orixá eu conheço, isso faz parte do meu universo simbólico. Então, o bom terapeuta é aquele que consegue se adaptar aos símbolos do consulente dele. Porque é o que realmente mexe no íntimo do consulente. Porque tudo é um símbolo. Tudo é símbolo. Né? A publicidade deve usar muitos Muito. símbolos. Eu sou publicitário de Aqui, formação. Não deixa de ser um símbolo, Tudo né? isso aqui é um símbolo. Então, a própria frequência onde você tem que aí, nos captar é um símbolo. Porque você fala com o público e a partir do momento que o público ou ouve ou vê esses números aqui, ele já se conecta Exatamente. com a energia da rádio. Exatamente. Porque a gente tá falando de energia também. Total. A forma tempo como todo. você fala, a forma como você se expressa com a sua roupa, tudo isso de algum Cores. jeito, cores, tudo isso causa uma impressão emocional e energética nas pessoas. Se eu causo essa expressão sempre, olha outro pulo do gato da simbologia. Se eu causo essa impressão, como eu quero me vestir? Porque o jeito que eu me visto, eu escolho a impressão que eu quero causar nas pessoas. Por isso as tribos. Por isso, Por isso cada grupo se veste de um jeito. Exatamente, porque elas querem expressar uma assinatura energética, um jeito de agir no mundo. E quem vem de Adolescentes fora, mudam muito, né? Muito. Ah, Porque quem eles vem de querem fora- romper com os pais. Eles querem se achar, se encontrar, se individualizar. E aí eles procuram a sua individualidade, e isso é muito legal do adolescente. Porque ao buscar a individualidade dele, ele cai num grupo. E aí ele cai num oceano, que é aquele grupo. Então ele se torna uma parte daquele grupo. Para quem vê de fora, olha e fala, todo mundo daquele grupo é igual. Mas pro adolescente, não, eu sou o diferente. É verdade, né? É um pulo do gato. É um pulo do gato. Aí você ia falar, quem vem de fora, Quem vê de fora, a quem vê, não quem vem. vê de fora vai ver aquilo, vai ver aquele grupo como um símbolo muito específico. Então, assim, se eu quero ser um bom comunicador, se eu quero, sei lá, ser um bom propagandista, publicitário, se eu quero ser um bom vendedor, se eu quero ser um bom isso, aquilo, de alguma forma, eu tenho que comunicar esse símbolo para as pessoas. Eu não posso falar assim, não, eu quero ir para a rádio, eu quero ser um bom comunicador, mas eu sou tímido, gaguejo, tenho dificuldade de me comunicar. Não vai rolar. Não vai, você nunca foi tímido. Não, Tá. né, desde Só pra criança, saber. acho que já não, pra ler, acho que não. sentava pra ler. Acho que não As é. cruzadas. A timidez passou longe aí desde pequeno. E isso é muito bom, não é verdade? É. Né? E no nosso dia a dia, a alquimia também está com a gente o tempo todo? Do mesmo jeito que os símbolos também estão? Também, o tempo todo. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo algum processo para emocionalmente mudar algo na gente. Sei lá, terminei um relacionamento, não tô bem, vou pro cinema sozinho, eu vou no restaurante que eu gosto, comer aquela comida que eu gosto. A gente não percebe, mas quando a gente faz isso, a gente está tentando se agradar. Tá. Né? Eu quero ir comer. Eu não tô bem, tô triste, vou lá no restaurante que eu gosto, comer a comida que eu gosto. Eu tô usando meus sentidos para transmutar o meu estado emocional. Ok. São coisas simples, mas que ajudam. Agora, eu posso fazer isso de uma maneira mais profunda. Eu posso, por exemplo, sei lá, fazer uma terapia, que é um processo profundo, para eu trabalhar minhas emoções de maneira mais constante. É alquímico. É alquímico também. O Jung, por exemplo, e o Freud, que são dois grandes expoentes. O Freud é o pai da psicanálise. O Jung também vai trabalhar muito essas questões, e os dois, né, o Jung estudou junto com o Freud, depois se separaram, mas os dois estudaram alquimia a fundo. O Jung chegou numa época da vida dele que ele já tinha escrito um monte de coisa, e aí ele foi ler alquimia e falou assim, nossa, mas isso é tudo que eu tô falando, eu não sabia que isso já existia, chamava alquimia. Olá. Então a alquimia, ela é um processo, mais do que a gente imagina que é aquela coisa química, ela é um processo de mudança do ser. E eu posso mudar com, por exemplo, não tô bem, queimo uma erva diferente na minha casa, queimo um alecrim. O cheiro do alecrim, ele provoca mudanças na gente, através do nosso olfato. Isso, alquimicamente, muda o nosso estado emocional. A música também muda, A né? música é fantástica para isso, para mudar nosso estado emocional. Léo, mas é só isso? Não. Você pode ter um laboratório alquímico na sua casa para, por exemplo, destilar uma erva, uma planta e tirar o mercúrio filosofal dela.
tirar a essência dela. Quem trabalha com óleos essenciais está fazendo alquimia. Totalmente, Quem trabalha né? com floral está fazendo alquimia. É daí que vem esse tipo de técnica, vem da própria alquimia. Eu sempre lembro, quando a gente vai pra cozinha, a gente tá fazendo alquimia. Muito. Por isso que é muito importante, a hora que você está cozinhando, você está num estado emocional que você entregue boas coisas para aquela comida. Porque o pensamento também... Total. O teu estado emocional... Ele faz parte desse processo... Então, se você estiver ali fazendo comida de mau gosto, pensando coisas ruins, com uma má impressão emocional, aquilo vai para comida. Da mesma forma, se eu tiver que escrever um texto de má vontade e te entregar. Eu vou ler e falar, ó, isso aqui não tá legal, né? Você podia fazer melhor. Não. E assim a gente vai seguindo, porque estamos conectados. Eu vi que acho que na alquimia estava escrito sobre a pedra filosofal. Sim. Não é só coisa de Harry Potter? Não, olha aí. A pedra filosofal, a gente vai ter... o Isaac Newton, pai da física clássica, encontraram manuscritos dele tentando fazer a pedra filosofal. A gente vai ter alquimistas famosos como Nicolas Flamel, John Dee, Edward Kelly, pessoas que realmente, em algum momento da vida, falaram, eu consegui a pedra filosofal. O que é a pedra filosofal? Ela pode ser duas coisas. A primeira é, fisicamente falando, transmutar o chumbo em ouro. Tá. Então você, através de um processo, você vai chegar numa pedra mesmo, que ela vai facilitar o processo dessa transmutação alquímica. Mas metaforicamente falando, simbolicamente falando, é o que a gente chama também de elixir da vida eterna. É quando você alcança um estado de espiritualidade tão alto, tão grande, que te transmuta de uma maneira tão profunda, tão íntima, que você vive eternamente. Como é que você vive eternamente? Ou deixando um legado para o mundo, como Isaac Newton, por exemplo, deixou, ou você entendendo que aquele espaço de tempo que você chama de vida é o que você tem para realizar tudo, você realiza e tá tudo certo. E a hora de morrer é a hora de se entregar, de ir embora, porque tudo que tinha sido feito foi feito. Nem dói a partida. Não dói a partida, porque você sabe exatamente qual era o seu propósito, quais seus propósitos que você definiu, que essa vida é eterna de algum jeito, sendo ateu ou não, que de alguma forma você vai ficar eternizado de alguma maneira, mas mesmo que você nem deixe uma obra que fique eternizada para o mundo, aquele seu último suspiro de vida é um suspiro de entrega, e de entrega no sentido de que eu fiz tudo que eu tinha para fazer. Só de você falar dá um alívio, né? Dá da gente olhar para tudo isso e olhar para trás o que eu já fiz, o que eu ainda tenho que fazer e olhar para o propósito. Gente, o programa acabou. Foi rápido. Né? O programa acabou porque o tempo passa e realmente fica essa mensagem, né? Acho que ficou muito fixado isso de tenha mais de um propósito. Tenha mais de um propósito. Não é? Deixa uma mensagem para o nosso ouvinte, Léo. E convide-os mais uma vez a seguir os seus canais, site, Instagram e tudo mais. Primeiro eu quero agradecer o convite. Imagina. Obrigado pela entrevista. Me acompanhe então aqui na Rádio Vibe Mundial toda sexta-feira às 18h30 ou lá no Conhecimentos da Humanidade no YouTube, que tem sempre... A gente tem vídeos sempre de segunda e sexta e lives toda terça e quarta-feira lá no canal. Tem material? Então, bastante, são 4 conteúdos toda semana. Então, nos sigam lá nas redes oficial CDH. Para você que é do Rio de Janeiro, está nos ouvindo até de São Paulo, quer ir para o Rio de Janeiro, estaremos lá dia 18, 19 e 20 na Mystic Fair. Estaremos também na Mystic Fair aqui em São Paulo em dezembro. Em novembro estamos embarcando para o Egito. Essa turma já está fechada, grupo fechado, já estamos indo para o Egito. Acompanhe a gente pelas redes sociais, vocês vão ficar sempre sabendo das novidades. Tem muita coisa bacana. Espero que vocês tenham gostado do programa. Com certeza. E elejam muitos propósitos para a vida de vocês, porque são vocês que definem qual é o propósito da vida de vocês e mais ninguém. Parar de colocar nossa vida na mão dos outros. Com certeza. Obrigada, Léo. Imagina, eu que agradeço. Muito sucesso para você, Obrigado. Sempre muito bem-vindo. Dá pra gente pegar um tema por programa aqui. Entra no site, gente, o cdh.tv.br. Tem promoção de curso lá que eu acabei de ver, viu? Tem promoção de um super curso lá, se eu não me engano, é da A Grande Arte da Alquimia. Isso. É isso? Isso aí. Quero comissão agora. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouco, a partir das 10 da manhã. Tem Jornal da Boa Notícia, de segunda a sexta, às 16h30. Tem Mundial e você. E eu volto sábado que vem, às 7 da manhã. Um excelente final de semana.